Vencer. Na manhã de 30 de janeiro de 1968, o Vietnã do Norte lançou um ataque de surpresa contra as forças dos Estados Unidos e de seus aliados. Nas 24 horas seguintes, mais de 85 mil norte-vietnamitas e tropas vietcongues atacaram 125 alvos no país inteiro. As forças americanas foram pegas tão desprevenidas que muitos oficiais no comando nem estavam em seus postos quando o ataque começou. Estavam comemorando o Tet em cidades próximas. A ofensiva Tet tinha começado. O Tet, o Ano Novo Lunar, é tão importante para os vietnamitas quanto o Natal é para muitos ocidentais. E assim como a trégua do Natal na Primeira Guerra Mundial, havia no Vietnã uma tradição de décadas de que nunca se combateria durante o Tet. No entanto, ao vislumbrar uma oportunidade de superar as forças americanas e talvez conseguir pôr um fim rápido à guerra, a liderança norte-vietnamita decidiu quebrar a tradição. E eis aqui a grande surpresa. Os Estados Unidos rechaçaram todos os ataques, cada um deles. E as tropas americanas não só repeliram os ataques, elas dizimaram as forças atacantes. Após a maior parte dos combates chegar ao fim, cerca de uma semana após o ataque inicial, os Estados Unidos tinham perdido menos de 1.000 soldados. O Vietnã do Norte, em gritante contraste, perdeu mais de 35 mil. Na cidade de Hue, onde a batalha durou quase um mês, os americanos perderam 150 fuzileiros navais e os Vietcongs 5 mil combatentes. Uma análise minuciosa da guerra do Vietnã como um todo revela um quadro notável. Os Estados Unidos venceram, na realidade, a grande maioria das batalhas que travaram. Ao longo de 10 anos em que as tropas americanas estiveram ativas no Vietnã, perderam 58 mil soldados. O Vietnã do Norte perdeu mais de 3 milhões de pessoas. Proporcionalmente, é equivalente aos 27 milhões de pessoas que os americanos perderam em 1968. Tudo isso nos leva a uma grande questão. Como é possível vencer quase todas as batalhas, dizimar seu inimigo e ainda assim perder a guerra? Capítulo 1. Jogos finitos e infinitos. Se existirem pelo menos 2 jogadores, existe um jogo. E há 2 tipos de jogos, os infinitos e os finitos. Jogos finitos são disputados por jogadores conhecidos, que têm regras fixas e um objetivo de comum acordo, que ao ser alcançado encerra o jogo. O futebol, por exemplo, é um jogo finito. Todos os jogadores usam uniformes e são facilmente identificados. Há um conjunto de regras, e lá estão os juízes para fazer com que tais regras sejam respeitadas. Todos os jogadores concordam em seguir as mesmas regras e aceitam penalidades caso transgridam. Todos concordam que a equipe que marcar mais gols no final do período regulamentar será declarada vencedora. O jogo estará encerrado e todo mundo poderá ir para casa. Em jogos finitos, há sempre início, meio e fim. Já os jogos infinitos têm jogadores conhecidos e desconhecidos. Não existem regras precisas ou acordadas. Embora possa haver convenções ou leis que regulamentem como os jogadores vão se comportar, dentro desses limites amplos eles podem agir como bem entenderem. E se decidirem romper com as convenções, sem problema. Cabe totalmente a cada jogador decidir como vai jogar. Além disso, a maneira como o jogo é desenvolvido pode mudar a qualquer momento, por qualquer motivo. Os jogos infinitos têm horizontes temporários infinitos. E como não existe uma linha de chegada, tampouco um fim prático do jogo, não há como vencer. No jogo infinito, o objetivo primordial é continuar em um campo e perpetuar o jogo. Meu entendimento quanto a esses 2 tipos de jogo vem do próprio criador desses conceitos, o professor James P. Carse, que escreveu em 1986
um pequeno tratado intitulado Jogos Finitos e Infinitos, a vida como jogo e possibilidade. Foi seu livro que me fez pensar em termos que vão além de vencer e perder, empates e impasses. Quanto mais eu olhava para o nosso mundo por meio da lente dos jogos finitos e infinitos de Carse, mais começava a ver os jogos infinitos em todo lugar. Não há como chegar em primeiro lugar no casamento e na amizade, por exemplo. Apesar de a escola ser finita, não há como vencer em educação. Podemos superar outros candidatos em um emprego ou uma promoção, mas ninguém é coroado vencedor de uma carreira. Embora nações possam competir em escala global com outras nações por território, influência ou vantagens econômicas, não há como vencer a política global. Por mais bem-sucedidos que estejamos em vida, nenhum de nós será declarado vencedor da vida ao morrer. E certamente não há como vencer nos negócios. Todas essas coisas são jornadas, não eventos. No entanto, quando ouvimos a linguagem de muitos de nossos atuais líderes, é como se eles não conhecessem o jogo de que estão participando. Falam constantemente em vencer. Estão obcecados em derrotar seus concorrentes. Anunciam ao mundo que são os melhores. Declaram que têm como missão ser o número 1. Só que em jogos sem linha de chegada, todas essas coisas são impossíveis. Quando somos líderes com uma mentalidade finita num jogo infinito, temos todo tipo de problema. Os mais comuns são os declínios da confiança, da cooperação e da inovação. Por outro lado, liderar com a mentalidade infinita num jogo infinito nos faz avançar em uma direção melhor. Grupos que adotam uma mentalidade infinita desfrutam de níveis muito mais elevados de confiança, cooperação, inovação e de todos os seus subsequentes benefícios. Se somos muitas vezes jogadores em jogos infinitos, é de nosso interesse aprender a reconhecer o tipo de jogo em que estamos inseridos e que é preciso para liderar com uma mentalidade infinita. É igualmente importante aprender a reconhecer as pistas que indicam nossos pensamentos finitos para podermos fazer ajustes antes que causem maiores danos. O jogo infinito dos negócios. O jogo dos negócios se enquadra na definição de jogo infinito. Não conhecemos todos os jogadores e novos jogadores podem entrar no jogo a qualquer momento. Todos os jogadores estabelecem as próprias estratégias e táticas, e não há um conjunto de regras fixas com as quais todos concordaram, a não ser a lei, e mesmo esta pode variar de acordo com o país. Diferentemente de um jogo finito, não há um momento pré-determinado para o início, o meio ou o fim dos negócios. Embora muitos concordem com certas margens de tempo para avaliar o desempenho em relação ao dos outros players, o ano fiscal, por exemplo. Elas representam marcos dentro do curso do jogo. Nenhum marca o fim do próprio jogo. O jogo dos negócios não tem linha de chegada. Apesar de estarem em um jogo que não tem vencedores, é grande o número de líderes que continuam jogando como se fossem capazes de vencer. Continuam a alegar que são os melhores ou que são o número 1. Essas alegações se tornaram de tal modo lugares comuns que raramente, se é que alguma vez paramos para realmente pensar sobre quão ridículas são. Sempre que vejo uma empresa alegar que é a número 1 ou a melhor, gosto de procurar nas letrinhas miúdas para saber como seus gestores escolheram a métrica. Durante anos, a British Airways, por exemplo, reivindicou em seus anúncios que era a companhia aérea favorita do mundo. A companhia aérea de Richard Branson, a Virgin Atlantic, entrou com um contencioso na Autoridade Britânica para Padrões de Publicidade, ASA,
alegando que essa reivindicação não seria verdadeira com base em pesquisas mais recentes. A ASA, no entanto, permitiu a permanência dos anúncios, pois a British Airways transportava internacionalmente mais passageiros do que qualquer companhia aérea. Favorita, do modo como a palavra for usada, significava que sua operação tinha grande expansão, não necessariamente que fosse a preferida dos passageiros. Para uma empresa, ser a número 1 pode ter como base o número de clientes. Para outra, pode ser a receita, o desempenho das ações na bolsa, o número de funcionários ou o número de escritórios que mantém no mundo inteiro. As empresas que reivindicam tal título ainda têm que decidir qual o período que estão considerando em seus cálculos. Às vezes é um trimestre, ou 8 meses, às vezes um ano, ou 5, ou 12. Porém, há mais alguém nesse ramo que concorde com o mesmo período de tempo usado para a comparação? Em jogos finitos, existe uma única métrica, de comum acordo, que diferencia um vencedor de um perdedor, como o número de gols marcados, medida de velocidade ou força. Em jogos infinitos há múltiplas métricas, por isso é impossível definir um vencedor. O jogo finito termina quando o tempo se esgota e os jogadores sobrevivem para jogar outro dia, a menos que seja um duelo, é claro. No jogo infinito, é o contrário. O jogo continua vivo enquanto o tempo acaba para os jogadores, que simplesmente saem de cena quando ficam sem vontade ou sem recursos para continuar. No mundo dos negócios, chamamos isso de falência, ou às vezes, de fusão ou aquisição. Para sermos bem-sucedidos no jogo infinito dos negócios, temos que parar de pensar em quem vence ou em quem é melhor e começar a pensar sobre como montar empresas que sejam fortes e saudáveis para permanecer no jogo por muitas gerações. Os benefícios dessa postura, ironicamente, acabam tornando as empresas mais fortes também no curto prazo. Uma história com 2 jogadores. Alguns anos atrás, falei numa reunião da cúpula da Microsoft sobre educação. Alguns meses depois, falei sobre o mesmo assunto na Apple. No evento da Microsoft, a maioria dos presentes dedicou boa parte das suas apresentações a falar sobre como pretendiam derrotar a Apple. No evento da Apple, todos os palestrantes dedicaram 100% do seu tempo a discorrer como a Apple estava tentando ajudar professores a ensinar e alunos a aprender. Um grupo parecia obcecado em derrotar seu concorrente, o outro parecia obcecado em lutar por uma causa. Após a apresentação na Microsoft, recebi um presente, o novo Zune. Na época, uma grande novidade. Era a resposta da Microsoft ao iPod da Apple, o MP3 player que dominava o mercado. Para não ser ultrapassada, a Microsoft introduziu o Zune a fim de tentar arrebatar parte do mercado de sua arquirrival. Mesmo sabendo que não seria fácil, em 2006, Steve Ballmer, então CEO da Microsoft, estava confiante que a Microsoft conseguiria superar a Apple. E se a qualidade do produto fosse o único fator, Ballmer teria razão para estar otimista. A versão que a Microsoft me deu, o Zune HD, era, devo admitir, excepcional. O design era elegante, a interface do usuário era simples, intuitiva e fácil de usar. Eu realmente gostei. A bem da verdade, eu o passei adiante para um amigo pela simples razão de que, ao contrário do meu iPod, que é compatível com o Microsoft Windows, o Zune não era compatível com o iTunes. Assim,
Por mais que quisesse usá-lo, não poderia. Após o evento na Apple, dividi o táxi na volta ao hotel com um executivo sênior da empresa, que estava com a empresa desde os primeiros dias de sua existência, completamente imerso na cultura e no conjunto de crenças. Sentado ali com ele, uma plateia cativa, não pude me conter. Tinha que jogar lenha na fogueira. Assim, virei-me para ele e disse: Sabe, dei uma palestra na Microsoft e eles me deram um novo Zune, e preciso dizer, é muito melhor do que o iPod Touch. O executivo olhou para mim, sorriu e respondeu: Disso eu não tenho a menor dúvida. E foi só. O assunto morreu aí. O executivo da Apple não estava abalado pelo fato da Microsoft ter um produto melhor. Talvez ele só estivesse exibindo a arrogância de um líder que domina o mercado. Talvez só estivesse fazendo uma encenação, muito boa por sinal. Ou talvez houvesse outra coisa em jogo. Embora eu não soubesse na época, sua resposta tinha sido alinhada à de um líder com a mentalidade infinita.